Ah, mas eu na primeira vez que passou, eu pensei, nossa, E, gente, deu tempo de respirar aí, né? Procurar uma paz interior, não querer me xingar. Física 2 é complicado. Igual a física 1? Não, a física 1 é mais chatinha. Eu gosto, mas vocês ficam reclamando da minha física, mas eu acho que a física 1 é mais difícilzinho, assim. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, do que a gente estava comentando, vocês conseguiram entender por que que não muda o número de massa? Conversem comigo. Tá acabando, eu vou ficar só com esse beta menos, não vou passar o beta mais hoje, não. Vamos só até beta menos hoje, para vocês não ficarem com a cabeça muito cheia. Ah, essa parte aqui de que a massa vai se manter, tudo bem? Dúvidas, comentários, coração não aceitou? Como é que estão as coisas? Isso, exatamente. O Antônio falou que tá tranquilo. O coração está aceitando. Bom, isso já é um processo importante, Natália. A aceitação é um processo importante. Mas vamos partir do processo do ponto que emissão beta menos não vai mudar a massa. Vai mudar somente o número de prótons ou o número atômico. Por quê? Porque eu tenho um nêutron que se transformou num próton. Então, no meu núcleo, né, eu tinha um próton e tinha quantidade de próton e quantidade de nêutron. No processo de transmutação, eu tenho um nêutron a menos, mas eu tenho um próton a mais. A massa se mantém, a somatória de nucleons se mantém, mas eu tenho um próton a mais. Consequentemente, né, deixa eu mostrar pela fórmula agora. Na verdade, é uma equação, né, esse aqui. Eu tenho o meu elemento π, que vai decair por beta menos. Consequentemente, a massa se mantém. E eu tenho um número atômico de massa, um número atômico, né, um número de prótons a mais, que está o Z mais 1. Ele vai liberar o elétron, que é o beta menos, mais um antineutrino, que eu vou explicar mais para frente, e energia. Esse é um processo um pouquinho maior. Vocês podem encontrar
a exemplificação da equação desse jeito que está embaixo também, tá? Que é um nêutron se transformando em próton, né? Ou um nêutron, né? Transformando em próton, liberando um próton, mas os betas não são caracterizados por serem elétrons, então o elétron não tem prótons nele, né? Está zerado, então ele só tem a carga negativa. Então esse aqui é o símbolo de um elétron, tá? O nêutron, percebam, ou melhor, o nêutron se transformando em próton, mais o elétron, que é no caso nosso beta menos, mais o antineutrino. Essa equação aqui de cima era para estar com esse tracinho aqui, ó, em cima dele também, tá? Só que não colocaram. Então, eu trouxe essa equação aqui de baixo, porque usualmente são essas duas que são informadas, né, para a hora que vocês forem estudar. Só que essa aqui de cima, o pessoal do livro esqueceu de colocar o tracinho, tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Ainda não entenderam? Tá difícil? O que está acontecendo? Conversa comigo. A Jennifer falou que estava processando, Natália falou que está aceitando. Conversem comigo. Em paz ainda. Ah, não. Se está em paz ainda, vai ficar em paz o resto. A Jennifer está aceitando. Beleza. Aqui, né, na representação da fórmula, V representa um antineutrino, partícula sem carga, tá? Com massa de repouso extremamente pequena, ou seja, pequena massa, pequeníssima, na verdade, e que se desloca à velocidade da luz. A necessidade de conservação de energia, lembra que a gente tinha comentado que a energia se conserva, né? Então, a necessidade de conservação de energia e de paridade no sistema durante o processo de decaimento beta levou Pauli à formulação da hipótese da existência de uma partícula. Essa partícula, o antineutrino, que dividiria, com o elétron emitido a distribuição de energia liberada pelo núcleo no processo de decaimento. Basicamente, o que eu quero que vocês saibam do que está aqui? Que aquele V é um antineutrino, que ele é uma partícula sem carga, com massa de repouso muito baixa, e que ele é energia, basicamente, tá? Basicamente é isso que eu quero que vocês saibam. A teoria foi posteriormente confirmada, sendo verificada a presença do neutrino na emissão do beta+, e o antineutrino na emissão do beta-, tá? O neutrino, que agora ele está falando para o beta+, mas a ideia é a mesma. Sem carga, do mesmo jeito, de massa muito pequena em relação ao elétron. Imagina, o elétron já era com a massa desprezível. Então, o neutrino tem carga, tem massa pequeníssima, pequena comparada ao elétron. Então, a massa dele é muito, muito baixa. Sendo por esse motivo, né, é difícil de detecção. Então, o que eu preciso que vocês saibam do neutrino e antineutrino? Sem carga, baixa massa, baixíssima, e é basicamente uma energia, tá? Uma coisa legal que eu queria falar do beta-, percebam uma coisa na hora que vocês forem decorar ou no processo de aprendizado, que o beta- ganha um próton. Então, é inverso os sinais. Quando alguém perguntar, você sabe de desintegração beta ou decaimento beta? Aí você vai falar qual? O beta- ou o beta+? O beta-. Primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês, beta- ganha um próton, porque o sinal é invertido. Foi esse macete que eu trouxe para minha vida, para eu sempre ter de cabeça a primeira informação. Que o beta-, na relação com o próton, ele é invertido, é um mais, né? Porque ele ganha um próton. O beta- ganha um próton da transformação do nêutron em próton. Então,
a relação de carga para o beta- é invertido na relação com o próton, né? O beta- ganha um próton. Então, beta- mais um próton. Conseguiram pegar esse macetinho? Ou só confundiu? Gente, eu tô ficando com medo de vocês. A gente falou que tá de boa. Então, vamos lá no exemplo. Por que eu não fui no exemplo antes? Eu precisava que vocês entendessem o que vai acontecer no exemplo. Então, aqui nós temos um carbono 14, daquele usado para datação de carbono 14, para saber da idade das coisas, né? Então, a pessoa fala, o fósforo tem 2 milhões de anos. Por quê? Por causa do carbono 14, né? Datação de carbono 14. Então, nós temos um carbono aqui, massa 14 e 6 prótons. Então, ele sofre o beta-, olha só. Beta- grosseiramente dizendo, tá? Um elétron. Então, o carbono 14 sofre decaimento beta ou desintegração beta. Ele, como tem excesso de nêutrons e precisa de próton, o que ele faz? Transforma um nêutron em próton. Só que aí ele muda de elemento. Então, ele transmuta, né? Então, quem que ele virou? O carbono 14 virou o nitrogênio 14. Por quê? A massa se manteve, mas o número de prótons aumentou. Olha o beta- ganhando um próton, né? Mais o elétron que liberou. Teria aqui, nesse caso, mais o antineutrino, tá? E o elétron. Essa figura aqui, ó, ele traz o neutrino, mas é antineutrino, tá? Tem pouquíssimas imagens desse processo na internet, então, assim, o problema é que as imagens, nesse ponto aqui, por exemplo, veio com o valor errado, tá? Um esquema que está aqui, para a gente poder observar, é o carbono 14 com 6 prótons, que é a mesma relação aqui, 8 nêutrons, que é a somatória de 6 com 8. Né? 8 com 2, 10, sobra 4, 14. Ele vai liberar o beta- e transforma-se em quem? Nitrogênio. Perceba que prótons era 6, virou 7. Nêutrons era 8, virou 7. Ou seja, 14 de novo. Mais o antineutrino. E aqui seria energia, tá? Conseguiram pegar agora a ideia? Ou ainda tá confuso? O coração tá duro? Como é que estão as coisas? Tá acabando, gente. Só pegar um gazinho de vocês aí, que tá acabando. Pronto, o áudio falou que tá tranquilo. Bom, então, se a Ana Cláudia falou que está tranquilo e ninguém contestou, vou entender que o restante da galera está com o coração aberto para a física aí. Natália também falou que está tranquilo. O Antônio falou, nesse caso, 14 sobe 16. Nesse caso, 14 sobre 16. Não entendi, Antônio. Eu entendi o 14 sobre 16 aqui, mas... Não, o que acontece, senhor? Esse 14, no caso aí, 14 aí que você falou aí, né? Que é o carbono aí, que embaixo está o 6. Sim. Como no caso você colocou, igual você falou, que ele é menos, né? E no neutro, nesse nitrogênio ele vai aumentar, no caso seria, né? O número de Não é isso? prótons, sim. Isso. Ele vai manter ali o carbono 14 e o 6 ele vai manter ele, mas tem uma diferença que no nitrogênio e no neutro ele vai aumentar como é que fala? Um próton. Um próton, isso. Vai aumentar um Isso. próton, né? Isso.
E esse mais adiante, mais esse aí que eu estou bem na dúvida. Aqui, Mais isso. essa aqui é a simbologia do B do beta, Aham. e esse menos aqui de beta menos. Basicamente é isso. Tá, então essa simbologia aí, ela vai continuar mantendo a mesma. No caso, só vai diferenciar essa 14 com 6 aí carbono, mais o neutro, que vai aumentar um próton. Isso, porque esse beta aqui está representando o elétron, que é o beta que está sendo emitido. Sim. Tá? Uhum. Nesse processo nosso aqui, o carbono, quando ele ganha um próton, ele deixa de ser carbono, Sim. tá? E passa a ser nitrogênio. Ele Então, nesse muda. caso, no caso, ele deixa de ser carbono, mas e como é que faz isso? Vamos supor, se dá um exemplo, assim, no caso, vamos supor que, estou dando exemplo, só exemplo. Uhum. Vamos supor que cai isso aí na prova, ou alguma coisa para a gente fazer. Aí, no caso, aí, quando você passa para o outro, ele não vale mais, Ele aquele some. carbono, aí some. Fica só o. Vamos dizer que ele some. Ah, tá. É como se ele desaparecesse. Sim. Entendeu? Não, beleza, pô. Entendi. O que poderia acontecer na nossa prova é eu mostrar essa forma, essa situação aqui para vocês, do carbono 14 com 6 prótons, nitrogênio 14 com 7 prótons, mais o beta menos, característica do elétron, e perguntar qual desintegração aconteceu. E aí vocês, por saberem que o beta mantém o número de massa, vocês já saberiam que não é gama e não é alfa. E por aumentar o número de prótons e manter o número de massa, essa é uma característica do beta menos. E aí teria lá desintegração beta menos. Vocês iriam lá e marcariam desintegração beta menos. Vocês acertariam a questão. Entendeu? Ok. Bom, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Tem. Deixa eu ver as horas. Vamos nesse exemplo aqui e aí eu libero vocês. Tá? Nós temos aqui o elemento pai, o elemento filho, o elétron e o antineutrino. Então, esse aqui é um processo de desintegração beta menos. Aqui no elemento pai, nós temos o elemento X, que é o elemento pai. Ele tem massa A e número atômico de prótons Z. Quando ele transmuta, né, porque ele está com excesso de nêutrons e transforma um nêutron dele em próton, a massa, ele mudou, né, então ele vira Y, elemento filho, a massa vai ser igual a o número de prótons Z mais 1, porque o nêutron se transformou num próton. Então, é Z mais 1, mais o beta menos, tá vendo que é o elétron? Mais o antineutrino, que é a energia, basicamente. Conseguiram pegar o exemplo? Alguma dúvida? Algum comentário? Professor, Sim, no exemplo anterior, por favor, sim. o que é esse zero do beta menos aí, por favor? Não sei nem se é zero. Aqui, Isso, a isso, massa. isso. Ah, sim, sim. É porque o elétron não tem massa, lembra? Ok, Basicamente. É por isso que sim. está zero. Uhum. Entendi, obrigada. Por nada. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Bom, então, vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Porque o próximo seria beta mais. E ele é o inverso do beta menos. Então, como eu quero que vocês descansem no final de semana e não fiquem com a cabeça muito tumultuada, vamos encerrar a aula por aqui. Hoje é sábado, então até terça-feira, se Deus quiser. Beleza? Ok, professor. Deus abençoe você aí. Ô, Você Guilherme, também. Oi. Boa tarde. que dia que vai ser a nossa prova? Que você falou, esqueci. Dia 16. 16, né? Daqui 12 dias.
Tá bom. Beleza, então. Obrigada. Nada, tchauzinho para vocês. Boa semana para todo mundo. Boa tarde, pra vocês também. Até mais, gente.